Vamos iniciar, então, a sessão da sala 36, a 404, atuação da engenharia militar na América Portuguesa, o ideário, território e estratégia de defesa. Por favor, professora Luciane Pesotti. Ok, bom dia a todos, bom dia Beatriz, obrigada aqui por essa coordenação da nossa sessão livre. Bom dia Pedro, bom dia Sofia, bom dia Nelson. Então vamos começar aqui a nossa apresentação. Esqueci de botar para compartilhar, só um minutinho. O mais importante. Todos veem? Alguém, por favor, me dá um ok? Todos veem? Sim. Oi, sim? Ah, ok. Então, o título da sessão livre é Atuação da Engenharia Militar na América Portuguesa, Ideário, Território e Estratégias de Defesa. Bom, os coordenadores dessa sessão livre são eu, Luciane Pessotti, doutora em Arquitetura e Urbanismo, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Arquitetura e Urbanismo, na graduação e também na pós-graduação, porque está o e-mail para quem quiser, eventualmente, tirar alguma dúvida. O segundo coordenador é o professor Pedro Henrique Cabral Valadares, ele é doutor em Desenvolvimento Urbano e é professor da Faculdade Damas da Instrução Cristã, também no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, aqui também está o e-mail do Pedro. A ordem das apresentações dessa sessão livre são, primeiro, eu, Luciene, com o trabalho intitulado A Defesa da Capitania do Espírito Santo, uma abordagem crítica. O segundo trabalho é do professor Pedro, A Defesa de Pernambuco sobre portugueses e holandeses, um caso distinto na história do Brasil. A terceira apresentação é do professor Nelson, intitulada Engenharia Militar e a Modernização do Estado Brasileiro na segunda metade do século XIX. E a última apresentação é a de Sofia, São Mateus, Convergência e Divergências num Território de Fronteiras. Sofia, como chamei a atenção, é mestre em Arquitetura e Urbanismo, trabalha no Ministério da Educação português, e Nelson é doutor em História e professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Nelson, meu colega no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no curso de Arquitetura e Urbanismo, graduação, e também dá aula no programa de pós-graduação em História aqui da UFES. Nós tínhamos um outro componente desse grupo aqui de pesquisa, que é o Adler Castro, e o Adler teve alguns problemas e não pôde participar do evento. Nós até comunicamos já a coordenação do evento, então hoje estaremos aqui, eu, Pedro, Nelson e Sofia. Bom, qual é o objetivo, então, dessa sessão livre? O que a gente quer conversar, debater, trazer para discussão? São as investigações sobre a atuação da engenharia militar na América Portuguesa, porque nós entendemos que essa atuação ela se dá através de abordagens de diferentes temáticas, quais sejam, tem muitas, mas a gente trouxe algumas para a gente pensar. Primeira temática seria a formação dos profissionais que atuaram no campo da engenharia militar. Segunda, a análise das estratégias de defesa. Terceira, as diversas formas de ocupar o território. Quarta, as matrizes teóricas do Renascimento. Quinta, a influência dos projetos dos recintos fortificados, entre outros aspectos. E a questão da proteção legal, ou seja, o tombamento e preservação desses bens culturais, ou seja, dos recintos fortificados, fortificações, fortalezas, enfim. No que tange à formação dos profissionais, a gente ressalta que a formação dos engenheiros militares estava relacionada aos conteúdos da tratadística renascentista. Então, eles aprendiam, eles eram formados a partir desses novos conteúdos teóricos do Renascimento. No que tange à análise das estratégias de defesa, pressupõe-se o estudo dessa tratadística e dos projetos dos recintos fortificados, considerando sua relação com a geomorfologia do território. Na América Portuguesa, nem sempre foi possível erguer fortificações conforme as referências renascentistas. Então, para a gente entender essas estratégias de defesa que foram adotadas na América Portuguesa, a gente precisa entender o que preconizava a tratadística, analisar os projetos e ainda também ter a questão da análise do território.
as diversas formas de ocupar o território, né, que pressupõem a análise do sítio, ou seja, suas características geomorfológicas, e além disso, também, né, há que se considerar as matrizes e referências históricas. Então, não somente a questão da tratadística, mas também as referências históricas a partir da experiência que os portugueses tinham de ocupar e defender territórios. Uma outra questão importante, que é a tratadística sobre a arte de fortificar, que começou a desenvolver-se no final do século XVI, já no período do Renascimento, e teve a sua máxima divulgação no século XVII. Essa tratadística desenvolve e reflete as teorias renascentistas até o século XVIII. A formulação das teorias da engenharia militar, em especial os conceitos de defesa, estiveram associadas às novas concepções de cidade. Então, não só, né, a gente tem a tratadística sobre fortificação, mas também tem a influência dessa tratadística nas novas formas de organizar e desenhar cidades, haja vista a cidade de Salvador. E as matrizes teóricas do Renascimento, que influenciaram os projetos dos recintos fortificados na América Portuguesa. Mas, na maior parte das vezes, se construiu o que se podia com os recursos disponíveis, muitas vezes sob a ameaça imediata do ataque inimigo. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a Capitania do Espírito Santo, né, que eu vou falar um pouco. Nem tudo, né, que foi feito em termos de defesa seguia a tratadística, né. Bom, por fim, a questão da proteção legal das fortificações militares, né, que são remanescentes, aqui no caso do Brasil, do período colonial, que teve início após 1937, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois IPHAN, no âmbito de uma política nacional que valorizava os bens que iriam representar a cultura nacional. Nesse cenário, os fortes representavam as instituições oficiais, assim como as igrejas, com sua robustez e imponência, testemunhando um passado de lutas e glórias. No entanto, dos 1.296 fortes existentes na ocasião dos primeiros tombamentos, em 1938, apenas 26 foram protegidos legalmente. Apesar de, atualmente, muitas edificações militares ainda estarem protegidas, tem-se, por outro lado, a ameaça de descaracterização e comprometimento da tipologia e sistema construtivo de alguns desses exemplares, como o que está acontecendo aqui no Espírito Santo, a obra no Forte São Francisco Xavier, né, na verdade, uma intervenção no Forte São Francisco Xavier da Barra, que vem sendo objeto de intervenção da Casa Cor Espírito Santo 2022. Bom, a profissão de engenheiro, no início engenheiro militar, né, e depois engenheiro, vai se consolidar no Império e na República, e esse campo de atuação teve papel relevante na modernização do Brasil, seja pela predominância de uma mentalidade laica e apoiada na ciência. Portanto, o objetivo dessa sessão livre é problematizar a atuação da engenharia militar na América Portuguesa, considerando o ideário, ou seja, o conjunto de referências teóricas que fundamentaram a formação de novos profissionais e as técnicas utilizadas nas obras. Objetiva-se também abordar as diferentes formas de apropriação do território da colônia portuguesa na América, cujo objetivo principal era defender não só as vilas e cidades, mas também a região de produção. Essa relação com o território definiu estratégias e sistemas de defesa. Bom, agora eu vou dar início à minha apresentação, eu peço aí a Beatriz que me ajude com o tempo, são 10h14, tá? Então vamos lá. A minha apresentação intitulada Defesa da Capitania do Espírito Santo, uma abordagem crítica. Bom, só para a gente contextualizar, né, a questão do início da ocupação da capitania do Espírito Santo, né, e onde que a formação, né, territorial, a conquista desse espaço se insere, né. A capitania do Espírito Santo começa a ser ocupada justamente na época em que Portugal define, né, as capitanias hereditárias, faz parte de uma política de ocupação, né, desse território da América Portuguesa, né. Até o final do século XVI, conforme preconiza, né, o Reis Filho, o território da América Portuguesa vai se caracterizar como uma retaguarda rural para os mercados europeus. O que existia naquele momento, na verdade, é que a primeira fase de urbanização, né, eram mais pontos fortificados e feitorias,
algumas pequenas povoações e vilas, né. Então a Vila do Espírito Santo, ela é fundada em 1535, nesse primeiro momento. Bom, com o insucesso, né, dessa política de ocupação do território, em 1549, a coroa portuguesa cria, né, o sistema de capitanias hereditárias, cria o governo, perdão, né, cria o governo geral dentro das capitanias hereditárias, com o apoio militar, agrícola e mercantil. O marco dessa fase, né, dessa nova fase administrativa, político-administrativa, é a fundação de 2 cidades, a de Salvador, que vai ser a capital, 1549, e o Rio de Janeiro, em 1567. É importante falar que Salvador, notadamente, né, é uma cidade fundada com um projeto, né, feito por engenheiros militares. Bom, alguns autores problematizam essa relação entre território, a ocupação do território e a sua defesa. Vou chamar a atenção aqui de 3 autores que são importantes. O Nuno Portas, com 2 publicações, uma em 2000 e em 2004, onde ele chama atenção sobre a importância de analisarmos o desígnio da missão, né. Dependendo do objetivo da missão, né, do objetivo da ocupação do território, nós vamos ter um tipo de urbanismo, um tipo de desenho, né, nessas vilas, podendo ser, por exemplo, o urbanismo de colina, cidade alta e cidade baixa, como foi Salvador e como foi em Vitória. Esse desígnio também vai definir as estratégias e investimentos na defesa do território. Se é um território que tem uma retaguarda rural, né, mais rica, por exemplo, você vai ter investimentos maiores em defesa. Se você tem uma retaguarda ainda com problemas, né, de produção, como foi o caso do Espírito Santo, a defesa ainda é um pouco, né, mais incipiente, né, não se tem tantos recursos para a defesa. A Glenda Cruz, uma publicação de 2001, vai dizer que devemos observar também as referências de ocupação, que existiam, né, essas referências em Portugal e que depois, obviamente, vão vir para a América Portuguesa, as influências da antiguidade clássica, e ela chama a atenção de algumas dessas influências, que seriam a litoralidade, também o urbanismo de colina e também as estratégias de defesa, né. O Rodrigo Bastos, ele propõe que, ao analisarmos essas questões relativas a território, ocupação e defesa, devemos analisar a partir de conceitos coevos àquela época. Então, ele orienta a leitura dos tratados e fala principalmente da doutrina do decoro, né. Então ele cita, por exemplo, a noção de sítio conveniente. A gente pega os documentos daquele período e observa que em muitos, né, há essa citação, né. Fundou-se uma vila num sítio muito conveniente. A gente tem inclusive na capitania, né, da capitania do Espírito Santo, alguns documentos que falam isso. Então ele diz que é importante analisarmos, né, esses conceitos coevos para entendermos, né, a lógica de ocupação e o desígnio da missão, que é aquilo que o Nuno Portas nos traz. Essa noção, né, de sítio conveniente, né, e da doutrina do decoro, também nos ajuda a entender quais são as estratégias e investimentos de defesa. Aqui é um mapa, né, do século XVI, de Luiz Teixeira, uma cartografia que mostra, né, o sítio da Vila do Espírito Santo, na entrada do que na época era considerado um rio, Rio Espírito Santo, hoje Baía de Vitória, e aqui, né, por aqui tinha o primeiro elemento defensivo, que era o Forte São Francisco Xavier da Barra. Então mostra que esse sítio tem toda a referência, como a cruz chama atenção, né, o próprio Portas, quando Portas chama atenção, tem uma série de referências, né, da forma de ocupar que vem, portanto, de Portugal. E aí, o que o Nuno Portas fala sobre esse tipo, né, digamos, de estratégia, né? A configuração do seu espaço urbano seguiu os espaços urbanos aqui, né, organizados, seguiu os desígnios lusos que dominaram até o final do século XVI, que, cito, continham incertezas estratégicas que aconselhavam os povoados e seus arruadores a ir fazendo cidade por partes, por reformas e adições, em situações onde a forte especificidade dos sítios, uma vez escolhidos, se impõe a opção, à cabeça, de uma forma geral, e talvez por isso se diz que resultaram tão portuguesas. Então a gente observa aqui, né, nessa relação com a forte especificidade dos sítios, e que realmente nesse início essas cidades tinham essa característica de serem tão portuguesas.
como chamamos a atenção, alguns dos traços que a Glenda Cruz chama atenção, né, que caracterizaram a cidade portuguesas foram um senso de sítio, ou seja, havia um padrão de assentamento, adaptação à topografia do terreno, como a gente chamou atenção, urbanismo de colina, cidade alta, cidade baixa. No caso da primeira vila, que foi a Vila do Espírito Santo, o terreno ele era um terreno plano, então a gente vai ter um traçado tendendo a uma geometrização. E a litoralidade, como a gente mostrou na cartografia, esses sítios, em geral, estavam na costa, né, por conta da importância do comércio, né. Como a gente chamou atenção, precisamos, então, analisar para entender toda essa lógica de ocupação, defesa, né, do território, a questão dos fundamentos e preceitos, como o Rodrigo Bastos chama atenção, tais como decoro, conveniência, comunidade, adequação, regularidade e ordem. Ele afirma, então, que esses fundamentos e preceitos permitem compreender os princípios que nortearam o processo de ocupação e defesa do território na colônia americana. Esses conceitos, esses fundamentos estavam presentes nos tratados antigos e modernos da arquitetura e da engenharia militar. Dois autores também bastante conhecidos, né, importantes para a gente entender toda essa lógica, é o Manuel Teixeira e a Margarida Valla, né. Eles falam, da presença, né, dessa racionalização na ocupação do território a partir do Renascimento. Então, a escolha dos locais para construções, né, dos elementos defensivos que objetivavam garantir a posse e a defesa do território, tais como os muros, fortinhas, as fortificações, entre outros, adotavam a lógica de racionalização. Lógico que essa lógica, né, ela vai se aprimorando ao longo dos séculos. No século XVI, XVII, a gente tem muito ainda, digamos, de um misto, né, de uma lógica ainda medieval com renascentista. Mas, a partir do século XVII, com a profusão dos tratados, também a gente vê o incremento dessa lógica de racionalização, que aí seguem os princípios da engenharia militar. Bom, aqui na capitania do Espírito Santo, a gente pode chamar a atenção sobre o investimento na defesa a partir do século XVIII, por conta da defesa do território, né, onde se descobriu o ouro, em Minas Gerais, e a coroa portuguesa, então, investe na construção de fortes e também na reforma de alguns fortes. O principal engenheiro militar que atua nesse período é o engenheiro José Antônio Caldas, que foi designado para, então, rever o sistema defensivo da capitania e das duas principais vilas, que foi a Vila de Vitória e a Vila Velha, né. Bom, no bojo dessa atuação, nós conjecturamos, né, que o Caldas atua a partir da circulação de ideias e conhecimentos científicos do Renascimento, né, cuja origem é a tratadística da engenharia militar, né, e essas ideias circulam por Portugal, pela Europa e também chegam à América Portuguesa. Então, nesse sentido, nós conjecturamos que o Forte São Francisco Xavier da Barra teve influência da mesma matriz teórica do Forte São Marcelo e possivelmente do Forte Nossa Senhora das Mercês aqui na América Portuguesa. Mas nós vamos falar um pouco mais adiante qual seria a principal matriz projetual desses fortes. Só para contextuar, o Forte São Francisco Xavier da Barra, ele se localiza no município de Vila Velha, né, que é a primitiva Vila do Espírito Santo, foi o primeiro fortim da capitania localizado num ponto estratégico, né, provavelmente uma paliçada de madeira. A gente já mostrou essa localização. Jean de Lery, em 1557, já fala, né, sobre a existência desse forte, quando tenta entrar na Baía de Vitória. No final do século XVII, início de XVIII, a construção do forte, um outro forte, né, aí sim, que veio a ser denominado São Francisco Xavier da Barra. A sua obra iniciou-se na administração de Francisco Gil de Araújo, e essa administração foi entre 1675 e 1885, portanto, o forte ele é do final do século XVII. A gente tem aqui uma iconografia, né, uma planta do forte, que foi feita por José Antônio Caldas, e aqui a gente tem uma foto antes ainda da intervenção da Casa Cor, né, uma foto recente, deve ter uns 2 meses, do forte, né, visto da terceira ponte. E a gente percebe aqui o seu partido circular. Bom, aqui só para mostrar um pouco a importância, né, da gente entender, estudar, né, o sistema defensivo no período colonial. Aqui é uma planta do suposto sistema defensivo da Baía de Vitória, o Rio Espírito Santo, no século XVIII, né. A gente tem aqui a localização do Forte São Francisco Xavier,
E a gente tem aqui o Forte São João, bateria de Nossa Senhora da Vitória, Forte Nossa Senhora do Monte Carlo, Forte São Diogo, e aqui, salvo engano, é o Forte de Fortim de São Tiago. Bom, o único que não foi construído foi esse forte aqui, né? Então a gente tem aqui também, em amarelo, a projeção do que seria o alcance, né, bélico dessas fortificações. Aqui a gente observa que as fortificações, elas fecham, né, essa parte aqui da Bahia. Aqui a gente vê que o forte ele não dava conta, nem se fosse cruzar fogo com esse forte aqui, de impedir a entrada da Bahia, mas ele tinha a sua importância, então, relativa na defesa da entrada da Baía do Espírito Santo, da Baía de Vitória, perdão, Rio do Espírito Santo. Sobre isso a gente pode conversar um pouco mais à frente, né? Bom, então o Forte São Francisco Xavier da Barra, como eu chamei a atenção, ele foi erigido após 1674, e ele foi erigido após a construção do Forte São Marcelo, em 1650, dentro daquilo que nós chamamos a atenção desse intercâmbio científico, né? E teria tido, então, influência do forte, todos esses fortes que eu citei, do Forte do Bugio, localizado em Portugal, né? Então, vamos lá, como é que a gente pode abordar essa questão dessas referências projetuais, né? Segundo o Rafael Moreira, a ideia de um forte de planta circular em Salvador tem origem na concepção do Forte do Bugio, né? E considera também as dificuldades que foram encontradas na construção do Forte do Bugio, porque essas dificuldades orientaram, então, as obras no Forte São Marcelo. A matriz projetual do projeto da Cabeça Seca, ou seja, o Forte do Bugio, tem referências da adoção dos princípios, segundo Moreau, da tradição italiana, começar por Vitrúvio, e a forma circular do Forte do Bugio teria se inspirado, portanto, no Castelo de Sant'Angelo, em Roma, em que a gente tem uma iconografia, né, uma planta da Torre de São Lourenço, que é o forte, né, da Cabeça Seca, que é o Forte do Bugio, né, de partido circular, que é construído no século XVII. Aqui a gente tem uma outra iconografia, a gente vê, né, aqui as pedras, eu trouxe até para mostrar que, na verdade, esses fortes, eles são construídos em cima de lajes, rochedos, pedras, como foi o São Marcelo. Aqui é uma foto do Forte do Bugio, em Oeiras, Portugal. Aqui é a planta do Forte São Marcelo, também redondo, né, segue essa mesma tipologia arquitetônica. Aqui a gente vê uma foto do São Marcelo, ele não foi construído, né, com um anel assim circular perfeito. E aqui a gente tem as fotos, né, das intervenções que começaram no Forte São Francisco Xavier da Barra, sem nenhum tipo de projeto, né, aprovação de projeto e licença, seja pelo IPHAN, pela prefeitura, enfim. Então a gente já entra aí no âmbito da preservação desses remanescentes, né, que a gente chama atenção, que é um dos objetivos da nossa sessão livre. Então, só para concluir a minha apresentação, acho que quanto tempo eu tenho ainda, Beatriz? Tem mais 5 minutos. Então, gostaria de chamar a atenção, né, da importância desse conjunto de conceitos, né, desse ideário que circulava, né, na América Portuguesa, vindo da Europa, vindo de Portugal, esses novos conceitos, principalmente quando a gente fala do Forte São Francisco Xavier da Barra, a gente está falando de uma influência italiana, né, e a gente chama a atenção da importância desses remanescentes ainda existentes, aí eu falo notadamente na Capitania do Espírito Santo, né, eu falo notadamente aqui no estado do Espírito Santo, a importância do remanescente, do único remanescente íntegro, né, desse período ainda existente, ainda que tenha sofrido essa intervenção, que, né, tem várias questões aí que podem ser debatidas, né, podem ser analisadas, mas a importância da preservação e da proteção desses elementos, dessas fortificações. Haja visto que o Forte São Francisco Xavier da Barra não é tombado, né, ele não tem nenhum tipo de proteção legal. Então, é uma questão que a gente vem debatendo no colóquio internacional Intervenções em Bens Culturais e Imóveis, que está sendo organizado por mim, por Pedro Valadares e outros profissionais, onde a gente debate quais são os critérios que devem ser adotados na preservação desses bens culturais, não só fortificações, né,
mas quais os critérios que vêm sendo adotados para a preservação e proteção legal desses bens culturais. Bom, na sequência, a gente tem a apresentação do Pedro Valadares, eu não tenho agora de cabeça o nome da sua apresentação, Pedro, mas aí eu passo a palavra a você e depois a gente ouve o professor Nelson, ou ouve Sofia, né, e por fim o Nelson, para a gente depois partir para o nosso debate. Obrigada pela atenção de todos. Joia. Obrigado, Luciene. Eu acho que você precisa parar o compartilhamento, né, da sua tela. Ok. Deixa eu abrir a minha apresentação aqui. Está aparecendo aí? Ok. Então, tá todo mundo vendo e me ouvindo, né? Eu vou, como eu me conheço muito bem, vou colocar um cronômetro para não passar muito do tempo. Bom, primeiramente, né, bom dia a todos os colegas que estão aqui, a todos que estão nos assistindo. Né? O que eu vou falar aqui é um caso bastante distinto do que a gente vê quando a gente estuda o período colonial no Brasil. Né? E quando eu falo distinto, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, se é melhor ou se é pior. É distinto no sentido de ser diferente, de ter sido algo que seguiu um rumo um pouco diferente, tá? Que é o caso da capitania de Pernambuco, mas especificamente o Recife. Tá? Nesse caso, no título aqui está Pernambuco, porque eu me refiro à ocupação holandesa, e a ocupação holandesa ela se estendeu, né, por quase quase todo o litoral do Nordeste, né, e os holandeses escolheram Pernambuco para ser a sede da sua ocupação aqui no Brasil. Né? Mas essa ocupação ela teve uma distinção, né, ela teve diferenças consideráveis em relação ao restante da colônia, especificamente no Recife. Tá? Então, vamos lá. Durante o período colonial, né, nós tivemos aqui em Pernambuco três grandes fases, três grandes momentos. Né? A primeira fase é o que a gente pode chamar de fase portuguesa, que é justamente o período inicial da colonização, que foi de 1535, com a fundação da Vila de Olinda, até 1630. Né? E é quando chega a segunda fase, que é a fase holandesa, né? Quando os holandeses se estabelecem aqui em 1630 e permanecem aqui até 1654. E aqui eu faço um parêntese para fazer uma pequena explicação de que, na verdade, esse termo holandês, holandeses, etc., não é o termo correto para se referir ao que aconteceu aqui, porque, na verdade, não foi uma ocupação do governo holandês, do governo dos Países Baixos. Né? Não foram emissários do governo dos Países Baixos que vieram para cá para poder anexar o território aos Países Baixos. Não. Né? Na verdade, foi a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia privada, formada por grandes comerciantes, né, grandes empresários da época, que resolveram fundar essa empresa privada com o intuito de explorar territórios, nesse caso da Companhia das Índias Ocidentais, né, territórios da costa ocidental da África e toda a região do Caribe e a costa do Atlântico nas Américas, né, de um modo geral. Então, a bibliografia, né, as pesquisas, os pesquisadores costumam usar o termo holandês porque essa empresa, essa Companhia das Índias, foi fundada na Holanda. Ela tinha sede em Amsterdã. E grande parte dos seus integrantes eram holandeses também, mas não eram só holandeses. Tinham também poloneses, alemães, dinamarqueses, suecos, enfim, eram compostos predominantemente por comerciantes do norte europeu. Tá? Mas, para simplificar, a gente continua utilizando o termo holandês sem problema nenhum. Então, após 1654, né, com a capitulação dos holandeses, a gente tem a terceira fase, que é a retomada portuguesa ou luso-brasileira. Né? E daí em diante a gente tem outras características de ocupação do território e, consequentemente, no aspecto da defesa. Pois bem, a primeira fase, como eu já tinha dito, se deu a partir da fundação de Olinda,
como capital da capitania de Pernambuco em 1535. Né? O seu padrão de ocupação do território seguia um padrão tradicional, né, o padrão português que foi adotado em praticamente toda a colônia aqui no Brasil, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco um pequeno mapa. O Recife, por sua vez, não era uma vila, era um porto, porque Olinda não tinha condições favoráveis para as operações portuárias, né? Não tinha profundidade suficiente, o mar bastante agitado, então escolheram um local um pouco afastado da vila, que tinha todas as condições favoráveis para a função portuária, né? Que é o que a gente conhece hoje como Recife, e eu mostro já no mapa, né? E esse porto, né, o Recife, era um dos portos mais movimentados da colônia, porque a capitania de Pernambuco era extremamente rica devido à cultura açucareira. Então, eram centenas de engenhos de açúcar e todos esses os produtos, não só o açúcar, mas os derivados do açúcar, né, eles escoavam justamente pelo porto do Recife. A capitania de Pernambuco tinha outros portos também, mas de menor movimentação. O Recife era o principal deles. Tá? E a região onde se situava esse porto era uma área muito alagadiça, um território extremamente plano, horizontal, né, e bastante alagadiça. Então, havia pouca terra firme para se estabelecer uma vila nos moldes tradicionais, né? Então, ali, basicamente, só funcionava o porto e no trecho de território, né, de terra firme que existia, aos poucos foram surgindo alguns armazéns, alguns pequenos comércios, algumas residências de comerciantes, né, que atuavam ali naquela região e tal. Então, foi aos poucos surgindo uma pequena vila ali. Só que havia uma escassez de recursos financeiros muito grande, né, e, consequentemente, uma escassez de profissionais, né? Não havia os investimentos necessários, não apenas para o estabelecimento, desenvolvimento e consolidação da vila, mas também para a defesa, né? E isso foi uma constante, né, durante todo esse período. Porém, nesse primeiro momento, né, nessa primeira fase, considerava-se que o indígena, né, ele era o inimigo mais próximo, era o inimigo mais imediato. Então, a questão da defesa, no primeiro momento, ela não foi uma grande preocupação, porque o indígena não tinha arma de fogo. Então, praticamente qualquer muro, qualquer cerca, em tese, seria suficiente para conter qualquer investida dos índios, né? Então, a defesa, nesse primeiro momento, não era uma preocupação assim tão grande, não, né? Agora, no que se refere a Olinda, que era a capital, pouco se sabe sobre qualquer tipo de defesa da vila. Então, nessa imagem, que é um mapa que mostra Olinda como ela era nos primeiros momentos da ocupação holandesa, né? Em primeiro lugar, é importante a gente ver alguns aspectos que são tradicionais da ocupação aqui na colônia, né? A gente tem a Rua Direita e a gente tem um conjunto enorme de igrejas, né? E essa quantidade grande de igrejas que foram construídas já desde o século XVI e algumas ao longo do século XVII e outras no século XVIII, né, mostra justamente que havia uma ocupação já bem estabelecida, né? Porém, no que se refere à defesa, esse mapa do início do período holandês, né, mostra duas obras. Pouco se sabe sobre essas duas obras, né, que essa da esquerda, Guarita de João Albuquerque, não existe nenhum vestígio dela, né, nenhuma iconografia que esclareça como teriam sido suas feições, e o Fortim de São Francisco, que ainda hoje existe, mas a feição dele atual data do século XVIII ou início do século XIX. Então, é uma vila que tinha uma defesa muito, muito incipiente, né? Tanto é que os holandeses, quando vieram para cá, eles atracaram ao norte de Olinda, vieram marchando por terra, e justamente nessa região aqui à direita, veja que na cartografia não mostra nenhuma defesa, nenhuma cerca, absolutamente nada. Então, eles conseguiram invadir, né? Conseguiram tomar
a vila com relativa facilidade. Nesse mapa, já é um mapa do período holandês, e aí eu vou mostrar algumas fortificações que foram construídas tanto pelos portugueses quanto pelos holandeses, com base nesse mapa, porque é um mapa que mostra tanto Olinda quanto Recife ao mesmo tempo. E aí fica mais didático para a gente entender. Tá? É um mapa de 1647, né, portanto, daí de meados do período holandês aqui. Em primeiro lugar, a gente tem aqui à direita Olinda, a vila de Olinda, e o Recife aqui à esquerda. Né? Como eu falei, o Recife era um porto que servia a vila de Olinda. Né? Existia essa extensão de terra muito estreita, que na geografia e na geologia se chama istmo, né? Como se fosse uma península, né? Muito estreita, muito prolongada, e que era banhada pelo oceano e também pelo rio Beberibe, né, que vem daqui das entranhas aqui de Olinda, e pelo rio Capibaribe, né, que vem serpenteando por aqui. Os dois se encontram, circulam, contornam, né, o istmo, e aqui existe uma linha de arrecifes naturais, né, são arrecifes de corais, tá? E ela é interrompida aqui, e esse trecho de linha aqui são arrecifes que estão submersos, tá? Aqui à esquerda são arrecifes que estão sempre à vista, independente do nível do mar. Né? Então, essa localização foi extremamente propícia para o estabelecimento do porto, porque a profundidade do mar aí era favorável para as embarcações de grande porte, e os arrecifes serviam como uma barreira natural, uma proteção natural, né? E contra as ondas e também contra possíveis invasões. Tá? Então, num primeiro momento, os portugueses construíram aqui no Istmo uma fortificação que a iconografia mostra uma feição medieval. No entanto, alguns relatos dizem que essa feição aí não procede, que teria sido uma fortificação com outras características, mas que as gravuras tendem a ilustrá-lo como uma fortificação medieval, porque os escritos sempre relatam como uma fortificação obsoleta. Né? Mas o fato aqui foi construído aqui justamente de frente para a entrada da Barra do Porto. E na ponta dos arrecifes foi construído um outro forte de pequenas dimensões, né, que é o Forte de São Francisco, conhecido como Forte do Picão, por estar no pico dos arrecifes. Então a gente percebe que os portugueses estavam interessados aqui justamente em proteger a entrada do porto. Em 1629, já há um projeto, né, de uma fortificação abaluartada que mostra que os portugueses estavam já intencionados a pôr em prática a fortificação renascentista aqui no Recife. Entretanto, não deu tempo de finalizar essa obra, porque os holandeses chegaram e interromperam a sua construção. De qualquer forma, mostra que o interesse aqui era justamente se defender, né, proteger a entrada do porto. Né? Então, a gente chega na segunda fase, que é justamente a fase da Companhia das Índias Ocidentais, ou o período holandês, de 1630 a 1654. Olinda foi considerada pelos holandeses uma cidade indefensável, porque os holandeses não tinham o domínio das técnicas e das estratégias de ataque e defesa em topografia acidentada. E Olinda é uma cidade, era uma vila assentada sobre morros. Né? Então, os holandeses não detinham muito não dominavam muito a defesa nessas circunstâncias. Então, consideraram a vila indefensável e, no ano seguinte, incendiaram a vila, expulsando todos os moradores, né? E resolveram se estabelecer no Recife. Tá? Por quê? Porque no Recife, como eu falei, o território ele é extremamente horizontal, né? Plano, alagadiço, e tinha justamente características similares ao território holandês, né? Que é extremamente horizontal e alagadiço. Então, se sentiram, né, familiarizados com aquele território e lá se estabeleceram. Consequentemente, Recife passou a ser a capital. Os moradores de Olinda, em parte, aqueles que eram solidários, digamos assim, ou que aceitavam, ou que toleravam a presença holandesa, foram morar no Recife. Os que não eram tolerantes aos holandeses foram para outras vilas, para outras regiões. Né?
E os holandeses, quando vieram para cá, eles trouxeram consigo uma equipe enorme de profissionais de diversas áreas. Excelentes pintores, gravuristas, escritores, agrimensores, arquitetos, engenheiros, enfim, trouxeram uma equipe realmente bastante capacitada, né? Bastante especializada em suas respectivas áreas. E trouxeram, juntamente com esses especialistas, muito dinheiro para investir, né? Dinheiro de origem basicamente privada. Com isso, houve um planejamento, não só o planejamento do estabelecimento da defesa, né? Até porque eles estavam em um território desconhecido e estavam em desvantagem, né? Então eles precisavam ter uma defesa muito bem planejada para conseguir se firmar aqui na colônia. E a partir do momento que eles percebem que estavam conseguindo resistir, estavam conseguindo se estabelecer, começam a planejar também a sua ocupação civil, né? Começa a estabelecer uma vila que posteriormente foi chamada de cidade, né? Então houve um investimento financeiro, um investimento intelectual em todo esse processo, né? Então planejaram, investiram e executaram uma cidade e um sistema de defesa, né? Diferente do que tinha acontecido na primeira fase portuguesa. Então, voltando a esse mapa, né, a gente tem um pouquinho antes dos holandeses chegarem, né, os portugueses chegaram a construir ainda um pequeno forte, né, mas já aqui no território, na porção continental, né, da colônia, né? Mas só que não se sabe ainda se as feições desse forte eram realmente como está aqui no mapa, ou se era um reduto, ou se era uma pequena bateria, isso ainda não se sabe. Mas os holandeses, quando chegaram, se aproveitaram interromperam, né, um forte que estava em construção na Barra do Porto e construíram um novo forte, né? Fizeram um projeto de uma fortificação abaluartada, que infelizmente não conseguiram construir dessa forma, e ele, em vez de ter 4 baluartes inteiros, né, teve 2 baluartes inteiros voltados para o rio e 2 meios baluartes voltados para o mar. Mas isso mostra que eles entendiam que aquele local era estratégico, né? Independente da forma do forte, independente das suas características arquitetônicas, mostra que eles tinham o entendimento de que era importante defender a entrada do porto, né? E aí os portugueses, bem distante do porto, constroem uma fortificação que serviu de um ponto de resistência, né? Para tentar se reunirem e planejarem emboscadas. Mas os holandeses continuaram construindo fortificações. Aqui no Istmo construíram um forte chamado Madame Bruyne, que as suas características variam na cartografia, então não tem como a gente ter certeza como ele de fato era. Tem uma ilha chamada Ilha de Antônio Vaz, que aqui sim começaram a construir também outras fortificações, né? Então a gente tem o Forte Ernesto, em seguida o Forte Frederico Henrique, ou Frederik Hendrik, né, que era um general holandês, e que popularmente ficou chamado de Forte das 5 Pontas. Tá? Em seguida, construíram mais um outro forte, que era o Reduto Emília, mais um outro aqui no encontro dos 2 rios, né? Também para defender, justamente, proteger o escoamento do açúcar. Mais adiante, construíram o Forte Príncipe Guilherme, né? Então, isso mostra que a ideia é, de fato, né, criar uma linha de defesa, né? E, posteriormente, construíram a cidade Maurícia, ou Mauritsstad, né, aqui nessa porção da ilha de Antônio Vaz, que daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ela, né? E aí os portugueses constroem mais uma fortificação também lá afastada, né? Mas o que acontece, né? A gente vê que há um interesse, né, dos holandeses de criar essa cortina aí, de criar essa barreira para aos poucos irem adentrando o território. E quanto à cidade Maurícia, que é de fato assim um grande feito, né, que ocorreu aqui, né? A gente percebe o seguinte, que aqui tem onde o Recife teve início, onde existiam as atividades portuárias, né, onde cresceu a vila, que não tinha as mesmas características das outras vilas
tradicionais, não, porque foi uma vila que foi surgindo espontaneamente, sem nenhum critério, sem nenhum investimento, né, sem nenhum planejamento, foi realmente espontâneo devido a construções de pescadores e pequenos comerciantes. E aí os holandeses apenas mantiveram, cercaram com uma muralha e depois ocuparam a ilha de Antônio Vaz para construir uma nova cidade inteiramente do zero. Então, o que é que a gente percebe? Existe um eixo de circulação que vem desde o Istmo, onde tinha as fortificações, né, da entrada do porto. Então, existe um eixo de circulação que mostra justamente uma intenção, né, de preservar a circulação não só de pedestres, mas das tropas e seus armamentos. Né? E na própria cidade, no núcleo civil da cidade, né, existe uma malha reticulada, né, com ruas ortogonais, bem diferentes do que a gente vê em Olinda e do que a gente vê na própria vila do Recife. Né? Numa vista aproximada, a gente tem a malha reticulada, protegida por uma muralha abaluartada, com uma rede de canais, não só dentro da cidade, mas também indo para fora, contornando também os baluartes. Né? E aqui a gente tem uma fortificação de um lado, uma fortificação do outro, né? E tem uma zona militar. Né? Então, essa zona aqui era destinada aos militares, aos governantes, e essa outra zona destinada à população de modo geral. Esse traçado, né, como eu falei, bem diferente do que a gente vê em Olinda e na grande parte das vilas do período colonial, né, ele segue justamente o que vinha sendo preconizado nos tratados de arquitetura, nas discussões sobre cidade ideal, né, e que determina não só um traçado geometricamente irregular, mas que determina também um zoneamento, uma setorização, um estabelecimento de áreas centrais, de comércio, né, etc. E nessa imagem, justamente um ideal de cidade, né, do holandês Simon Stevin, de 1600, de um tratado que ele publicou em 1600, né, em que ele mostra como, para ele, deveria ser uma cidade ideal. E aí o que a gente vê aqui, justamente a ortogonalidade das ruas, mas também uma configuração do centro, né, da cidade, né, composta por áreas, por pátios, né, e também por canais que vão drenando toda a cidade. Né. A mesma coisa a gente vê em outros tratados, em vários outros tratados. Tá? E aí a gente tem aqui algumas ideias, né, do Pietro Cataneo, etc. E para finalizar, né, já chegando no fim, a gente tem a retomada do domínio português, né? Olinda volta a ser a capital, né? Mas aí havia uma baixa expectativa de novos conflitos, então todas as obras holandesas foram desconsideradas, tudo foi demolido, exceto o traçado de algumas ruas, né? O Recife começa a se desenvolver economicamente mais do que Olinda, né? Devido ao comércio, etc., até se tornar capital em 1827. Então, por fim, depois de tudo isso, restaram apenas 4 fortes, né? O Forte do Buraco, o Forte do Brum, o Forte do Picão e o Forte das 5 Pontas. Né? Justamente porque não havia mais tanta expectativa de batalhas e de conflitos. E, por fim, só para dizer que não tem como a gente fazer um juízo de valor, dizer que o período português foi melhor ou pior do que o período holandês, porque eram circunstâncias diferentes, eram condições diferentes. Né? Então, não dá para a gente fazer um juízo de valor, mas apenas dizer que foram circunstâncias bem distintas que resultaram em configurações também distintas. Bom, é isso. Muito obrigado. Agora eu acho que é Nelson, né? Nelson, você quer que eu compartilhe sua tela, sua apresentação? Nelson, você está com o áudio desligado. Eu acho que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Não, compartilha você, Luciano. Tá, vou compartilhar. É melhor. E daí como é que eu faço? Eu faço um sinal assim e você muda? É só você falar, pode falar mesmo, pode passar que eu passo para o próximo, alguma coisa assim, tá? Não tem problema não, aqui a gente está conversando, né? Tá Deixa eu bom. ver aqui. Tá dando para todo mundo ver a apresentação? Tá, Nelson? Sim.
Eu Tá, estou ok. vendo. Acho Então que tá, então acredito que os outros estejam vendo também. Então, gente, pode começar. eu vou... Deixa eu também botar aqui o cronômetro. Peço desculpa, Coloca. Luciana, dá Claro. para você ocultar a barra branca que aparece embaixo? Aparece Deixa eu ver se eu ocultar, olha, vê consigo. lá. É porque Isso. quando bota ocultar, some a apresentação. Tá vendo? Ah, tá bom, desculpa, Mas desculpa. Eu você não pode... sei. Não, mas você pode voltar para a apresentação e ela aparece. Ah, é? Então É, deixa eu ver aqui de novo. clica Tá, aí deixa eu em ver aqui de novo. ocultar. Uai, por que que aconteceu? Espera aí. Ah, tá aqui. Aí eu venho aqui, né, ocultar, Oculta. Volta aí lá para a volto para ela apresentação. de... Isso. Pronto, tá joia. Aqui tá Então ok. tá. Peraí, Posso começar, então, né? pode. Então, a minha intenção, nesse simpósio aqui, eu vou falar de século XIX, então estou um pouco mais à frente que os dois colegas que me antecederam. Mas é justamente mostrar a importância da engenharia e, sobretudo, da engenharia militar na modernização do Estado brasileiro na segunda metade do século. Um papel de vanguarda que o Exército tinha no século XIX, que já não se pode dizer que ele mantém no século XXI. Ou seja, justamente porque estava impregnado de determinadas ideias de laicização da sociedade, ideias republicanas, etc. e tal, ele cumpriu um papel muito importante. Tá? Eu vou começar com um rápido texto e depois eu vou passando para os slides. Então, como eu falei, o principal propósito é demonstrar até que ponto a engenharia, em especial a militar, através das suas diversificadas atividades, contribuíram para a evolução das ideias no contexto da segunda metade do XIX. De como a engenharia ideológica e tecnicamente foi responsável pela modernização do país, pelo implemento de uma nova mentalidade laica e cientificista e fundamentalmente adepta na crença em um progresso incessante pelo conhecimento e pela pesquisa. A historiografia tradicional já reconhece a engenharia como uma das 3 grandes profissões do século XIX, junto com a medicina e o direito. Trata-se, agora, de demonstrar que, pelas suas características intrínsecas, foram eles a categoria que mais contribuiu para a modernização do país. Os primeiros a desbravar o Brasil e a conhecer geográfica e etnograficamente o seu interior. Aqui é bem verdade que foram precedidos pelos jesuítas nos séculos anteriores. Os primeiros a traçarem cidades, né? Os primeiros a intervirem nelas, os primeiros a organizarem a indústria e o transporte nacional através de um projeto de modernização dos portos e da implantação da ferrovia, que foi fundamental na parte final do Império, e os primeiros a fazer experiências físico-químicas com materiais de construção e materiais em geral, os mais notáveis construtores de grandes prédios institucionais, como teatros, hospitais, palácios e presídios, provavelmente os primeiros a traçarem um projeto pedagógico para o país. Foram ainda abolicionistas de primeira hora e dos mais influentes, maçons, editores de periódicos, articulistas e cientistas em geral. Pode passar, Luciene. Vejam, por exemplo, esse quadro que faz a cronologia da engenharia no Brasil, para a gente poder entender, né, como está imbricado a engenharia militar com a engenharia civil. Na verdade, a engenharia civil é o filho pródigo da engenharia militar. Já desde 1699, a coroa portuguesa sentia a necessidade de formar engenheiros militares no Brasil, porque, dada a extensão do Império Português, ela não estava conseguindo atender os engenheiros portugueses. Então, ela cria aulas militares no Rio de Janeiro, em Pernambuco e na Bahia. Se não me engano, em São Paulo também, mas agora não estou com certeza. Em 1792, ela desenvolve aquelas aulas militares que eram aulas, digamos, menos sistematicamente acadêmicas. Ela desenvolve, configurando, de fato, uma academia, que é a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, de 1792. Depois é reformada em 1810, quando a corte chega, né, por Academia Real Militar,
e sofre uma nova reforma em 1858, Escola Central. Em 1858, ela já configurava uma escola quase que mista, dupla, né? Com atuação muito de engenheiros militares e também de engenheiros civis, enquanto que no passado, até algumas vezes, eles permitiam um partidista civil, mas era um numa turma de 15, 20, né? Na escola central, não, isso divide mais. Mas a engenharia civil só vai se desligar do peso da engenharia militar em 1874, com a criação da Politécnica do Rio de Janeiro, e depois, em 76, com a Escola de Minas de Ouro Preto e as Politécnicas de São Paulo e Bahia, mas que já não estão mais no período monárquico, estão no período republicano. Tá? Mas, mesmo essa Politécnica do Rio de Janeiro, em 74, pensem comigo, quem eram os professores desses engenheiros civis? Eram todos engenheiros militares, eram todos os profissionais que tinham sido formados dentro da cepa da engenharia militar, propriamente dito. E daí a gente passa para uma outra parte da minha apresentação. Luciene, por favor, mais uma, em que eu vou falar da engenharia e do neoclassicismo. Tá? Embora o neoclássico tenha se desenvolvido na cultura portuguesa na América a partir da missão artística de 1816, e a sua propagação tenha sido em especial através da AIBA, que era a Academia Imperial de Belas Artes, que é de 1826, né? Na construção civil, é entre os engenheiros que iremos encontrar os profissionais de maior destaque do período. Mesmo os discípulos de Grandjean de Montigny, mestre inconteste da arquitetura neoclássica no ambiente da AIBA, que se destacaram como alguns dos mais notáveis arquitetos da segunda metade do século na capital imperial, foram primeiramente engenheiros militares. Entre estes cito Domingos Monteiro, José Maria Jacinto Rebelo e Joaquim Cândido Guilhobel. Sobretudo, gostaria de realçar que a concepção cartesiana de espaço, aliada aos conhecimentos científicos, sanitários e epidemiológicos, carregados de uma forte proposição ideológica, vai apresentar soluções arquitetônicas e urbanísticas inovadoras, tal como a Santa Casa de Misericórdia, o Hospício Pedro II, ambos no Rio de Janeiro, e soluções revolucionárias com a aplicação da teoria do panóptico, como na Casa de Detenção do Recife, do engenheiro José Alves Ferreira, e o Hospital São Francisco, de 1879, do engenheiro Heitor Rademacher Grunwald. Passa mais uma, Luciene. E vejam, por exemplo, que o neoclássico, de alguma forma, já estava introduzido no Brasil antes da missão artística francesa. Né? Não temos só esse exemplo do engenheiro militar Cosme Damião da Cunha Fidé de Salvador. Temos também exemplos no Rio de Janeiro, como o portão neoclássico do Duque de Northumberland, na Quinta da Boa Vista. Né? O Grandjean foi uma personalidade de muita importância no neoclassicismo do século XIX. Mas Grandjean o curso da arquitetura da AIBA era um curso deficitário, porque só tinha um arquiteto. Imagina um departamento de arquitetura, né, em que você tenha um arquiteto dando aula e todo o resto do curso, todo o resto do projeto pedagógico do curso é dado por artistas plásticos. Era o caso da AIBA. Só a reforma mais tarde, no século XX, é que vai mudar esse quadro. Não, eu acho que com a morte do Grandjean de Montigny isso muda, mas de início o curso era muito deficitário. Eu tenho a impressão que esses engenheiros eles não se sentiam suficientemente seguros apenas no contexto de uma escola em que a maior parte dos profissionais eram pintores, eram paisagistas, eram escultores, não eram arquitetos formados numa tradição sólida como a do Grandjean de Montigny. Por favor, mais uma, Luciene. Aqui nós temos o prédio do Domingos Monteiro e José Jacinto Rebelo, Santa Casa de Misericórdia, que é de 1852,
Mais uma, por favor. Dos mesmos arquitetos, o prédio do Hospício Pedro II, que é mais ou menos uma época que configuram os dois mais importantes prédios do neoclassicismo carioca na segunda metade do século XX. São de autoria de engenheiros militares, né? Mais uma. O prédio da Casa da Moeda, que é 15 anos depois do engenheiro também Teodoro de Oliveira, né? Outro prédio neoclássico de grande expressão, mais uma. E mais para o final do século, já estamos chegando no ecletismo, o Asilo da Mendicidade do São Francisco de Assis, do engenheiro Heitor Rademacher Grunwald, que é aquele que se configura dentro de uma organização do Panóptico. Dá para a gente ver a planta dele na próxima prancha, por favor, Luciene. Tá? Isso aqui é o prédio original, né? Isso aqui, esses prédios que estão aqui em volta, eles são excrescências que foram construídas depois. O prédio original é esse central aqui, com essas alas convergindo para esse elemento central. Tá? Mais uma agora. Agora nós vamos falar um pouquinho da engenharia e do positivismo para a gente poder entender esse papel revolucionário das mentalidades que o positivismo desenvolvia. Tá? O currículo da Escola Central e, posteriormente, da Politécnica, ele foi todo referenciado numa bibliografia majoritariamente de origem francesa, onde as principais referências eram os engenheiros Durand, Reynaud, Boudin e Demanet. Essa tradição francesa, evidentemente, vem impregnada do pensamento iluminista francês reatualizado pelo positivismo sociológico de Comte. Pensamento prenhe de valores fundamentalmente humanos e que recusava toda a precedência da teologia e da metafísica. Sabemos que o positivismo corre nas vias da engenharia. A engenharia é, por excelência, a ciência do positivismo. Não apenas porque Comte lecionava na Politécnica, mas, sobretudo, porque a concepção pedagógica positivista para a sociedade era constituída de duas vertentes, a iniciação doméstica e a educação enciclopédica. Enquanto a primeira era a educação primária, que acontecia fundamentalmente no seio da família, a segunda, a educação enciclopédica, era a ampliação efetiva daquela que se dava já nas escolas politécnicas. O propósito positivista era o de fazer do estudo das generalidades científicas, a engenharia, mais uma grande especialidade do saber humano. O positivismo no Brasil tem como prógonos os pensadores Miguel Lemos, Teixeira Mendes e Benjamin Constant, todos os três de formação na engenharia, sendo que o último ainda era engenheiro militar. Lins atribui a penetração das ideias do positivismo não apenas à ação dos ortodoxos, mas também aquilo que ele chama de um positivismo difuso, que de alguma forma é incorporado, principalmente nas classes ilustradas, através do meio acadêmico em que se circula. No caso do Brasil do século XIX, podemos falar de duas grandes instituições acadêmicas em que predominava o positivismo: a Politécnica do Rio de Janeiro e a Escola de Medicina de São Paulo, sob a liderança do médico Pereira Barreto. Também José Murilo de Carvalho é de opinião similar, identificando os membros do positivismo entre a classe média urbana formada por médicos e engenheiros, em contraposição à elite política imperial, que era composta fundamentalmente por advogados e juízes e que era totalmente antipositivista. Tá? Por favor, Luciene. Eu gosto do Arão Reis, porque ele é um engenheiro formado na tradição da engenharia militar, ele vem da Escola Central, ele é um dos principais, se a gente tiver que nomear os três maiores engenheiros da segunda metade do século XIX, a Arão Reis entra, e ele era de uma erudição, e ele costura no espectro em que ele atua aquela ideia da engenharia de atuar em todas as áreas possíveis. Por exemplo, esse livro dele, essa obra dele, reúne todos os artigos que ele tinha para se fazer uma reforma pedagógica no Império Brasileiro, e que depois ele publica como um livro. Mais uma, Luciene, por favor. Aqui aparece a tese dele do concurso, que ele fez para professor titular, né? Não fala o título da tese. Interessante. Mais uma.
Tem 2 livros importantes, por exemplo, A Escravidão dos Negros é uma tradução que ele faz de um livro do Condorcet. Os engenheiros, desde cedo, eles são e no campo da engenharia, tá? É no campo da engenharia que a gente vai ver a possibilidade da etnia negra se desenvolver ainda no Império, na época da escravidão, se desenvolver profissionalmente. A gente não vê isso eu não sei na medicina, mas a gente não vê isso no direito. Mesmo Luiz Gama, que foi um dos grandes abolicionistas, tá? Ele era rábula, ele não conseguiu fazer a faculdade de direito, mas alguns dos maiores engenheiros brasileiros da segunda metade do século XIX eram negros, os irmãos Rebouças, o Teodoro Sampaio, né? Não eram assim, claro que era um percentual muito baixo, não há a menor dúvida, mas era aonde você conseguia chegar, né, no topo de uma... E era reconhecido pela categoria. O Teodoro Sampaio era reconhecidíssimo. Ele foi nomeado pelo ministro das obras do Império para acompanhar uma comissão mista de engenheiros brasileiros e americanos para estudar os portos do Império. Tá? E o assessor do ministro resolve cortar ele, porque fala, não, vai ser um constrangimento para os americanos ter um negro nessa equipe. O ministro, quando percebe, manda reeditar a portaria com o nome dele, ele participa durante 2 anos dessa comissão, sai com todo o respeito dos engenheiros americanos que participavam, sendo que um deles, que era o Robert Milnes, o chefe da comissão, diz o mais capacitado engenheiro brasileiro que nós tínhamos trabalhando conosco. Né? Então, era fundamental no contexto da engenharia a questão da abolição da escravidão, não por uma questão ética, mas também por uma questão de uma visão moderna de país. Né? A questão do Esperanto, por exemplo, também entra numa das preocupações do Aaron Reis. Como humanista, ele pensava numa sociedade solidária. Né? Mais uma, Luciene. Mas os trabalhos dele na área da estrada de ferro. A estrada de ferro foi importantíssima para modernizar o país. Mais uma, por favor. Tenho menos de 5 minutos. Né? Então, vou tentar falar da engenharia e a cidade na segunda metade do século XIX, campo privilegiado para a intervenção dos engenheiros, fóssil da cidade existente, que chegava na passagem do século XX, necessitando urgentemente de intervenções básicas de saneamento e abastecimento, que ainda não tinham sido implementadas, fóssil das cidades novas, que surgiam sob o crivo do planejamento urbano com Petrópolis, especialmente Belo Horizonte. Né? O papel dos engenheiros dessas cidades rasgadas e reestruturadas, assim como naquelas surgidas do nada, não se resumiu apenas aos planos viários e de intervenções sanitárias. Foram também os principais responsáveis pelos projetos e construções das principais edificações institucionais. Né? Mas essa intervenção na cidade não deve ser entendida apenas no quadro do urbanismo e da construção civil. A nova cidade era um projeto político, né? E ela vinha impregnada de um projeto ideológico que era cientificista e laico, que desacralizava o território, suprimia a Igreja Católica como principal referência do marco urbano. Ela ainda estava presente, porque eles não eram ateus, tá? Mas ela deixava de ser a principal referência, como ela era na cidade colonial, e introduzia práticas lúdicas e culturais até então inexistentes. Falo particularmente de Vitória, mas acredito que reflexos dessa política possam ser encontrados em muitas outras das capitais provinciais remodeladas. No caso da capital capixaba, as remodelações acontecidas de 1892 a 1912, ou seja, na Primeira República, introduziram na urbe, além de abastecimento e esgotamento, o primeiro grande parque público de paisagismo romântico, a primeira casa de diversões, teatro, o primeiro bulevar de arquitetura eclética, assim como demoliu ou reformou importantes templos católicos, construindo em seus lugares palácios civis, como o Palácio do Governo e da Assembleia Legislativa, e urbanizou uma grande região pantanosa, dotando-a de parque, de escola pública, de quartel, de casas para operárias, as primeiras casas populares de Vitória,
e não tinha espaço destinado para a construção de nenhum templo. É no contexto dessa remodelação que vai se desenvolver uma nova sociabilidade na sociedade provincial, sociabilidade à par com a da capital da República, onde uma vida social intensa surge entre os cafés, teatros e cinemas. Essa vontade de reordenação da urbe passou por uma iniciativa de destruição deliberada de alguns dos seus símbolos sagrados, e na substituição dos mesmos por símbolos laicos republicanos, e também pelo estabelecimento de espaços abertos e públicos. O discurso de modernizar e proporcionar uma vida urbana de melhor qualidade, defendido em especial sob o ponto de vista da higiene e da saúde, embora lógico, né, não deveria ser suficiente para encobrir um discurso ideológico e político que havia substituído a monarquia e o seu principal esteio, a Igreja Católica, por uma república laica comandada pelo exército. E daí eu finalizo, só queria mostrar os meus últimos slides das cidades dos engenheiros. Vocês sabem que os engenheiros militares fizeram muitas cidades no século XVIII, principalmente a partir de Dom João V, mas foram pequenas cidades. E também foram cidades ainda feitas dentro daquele contexto, por exemplo, daqueles manuais que o professor que me antecedeu mostrou. Essas cidades já são projetadas dentro de um contexto de uma ciência do urbanismo, né? A ciência do urbanismo ela é do século XIX, ela é relativamente recente, né? A seguinte, Luciene, a seguinte é do... mais uma, essa é Petrópolis, em 1889, e esse é o plano de Arão Reis que ele fez para Belo Horizonte, em 1894, 97. Tá? E com isso eu finalizo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa, esqueci do projeto do Nova Rabault, vão me criticar os capixabas, e que é um projeto fundamentalmente positivista. O Saturnino era aderido à causa e projeta a cidade com as diretrizes do positivismo. Infelizmente, não dá para eu desenvolver aqui essa questão do positivismo no Novo Rabault de Vitória. Obrigado. Obrigada, Nelson. Agora a gente vai ter a apresentação de Sofia. Sofia, você consegue compartilhar? Penso que sim. Façam um sinal, se faz favor. Tá? Tá, Ok. Luciano? Ok, Tá mostrando? 20 minutinhos. 20 Ok, minutinhos, vamos tá? lá. Ok. Então, boa tarde a todos. Bom dia para vocês, boa tarde para mim. Agradeço participar junto convosco deste encontro e vou falar sobre a região norte do... Eu sou Sofia, já foi feita a apresentação, portanto, abreviando, vou falar sobre a região... Ui, não está a passar. Ok, já percebi. Está bem. Desculpem. Eu vou falar sobre a região norte do que é atualmente o estado do Espírito Santo. Vou chamar sempre de região de São Mateus, porque foi uma região, e a apresentação centra-se nisto, é uma região que foi sempre muito difícil situá-la, ou intencionalmente ou não, dentro de uma capitania que fosse a do Espírito Santo ou da capitania de Porto Seguro. É uma região que caracteriza-se por ser de costa, a cidade de São Mateus está próximo da costa, portanto sofre a influência do Atlântico e da costa atlântica e, bem ou mal, sofre da influência que o arquipélago dos Abrolhos teve no conhecimento da costa, na defesa da costa e, sobretudo, no transporte que era necessário, na comunicação que era necessária fazer via mar junto à costa para se comunicarem os territórios que a partir do século XVI começaram a ser ocupados e que começaram a ter atividades mercantis. Portanto, São Mateus, historicamente, se formos procurar, ele hoje constitui território do Espírito Santo, realmente chegou a ser vila no século XVIII e vou apresentando a informação histórica ordenada sobre uma linha que foi a linha que eu busquei para a tese de mestrado, de descobrir quais eram as estratégias de povoamento desta região. Portanto, só para ficarmos com uma ideia daquilo que seria a cidade de São Mateus, isto é uma imagem, uma fotografia de Olivier de 1908, que foi feita uma exposição em Vitória, na capital,
e Olivia visitou São Mateus, e daí estas são as imagens que nós conhecemos já do século XX, mas só para termos uma noção do que seria o território daquilo que começou por ser uma povoação, chegou a vila e que vamos entrar mais no período temporal de vila. Portanto, aqui são representações das ruas que levavam do centro da cidade ao porto, já existia uma consolidação bastante interessante na escarpa que chegava ao porto, e só para termos uma ideia da escala de sobrados e da dimensão da edificação no início do século XX. Bem, a pesquisa que continuo a fazer é uma pesquisa basicamente, ou tendo por base um conceito dilatado da história, ou a história de um lugar numa longevidade do tempo, ou na longa duração, que é o termo que se costuma usar, tendo sempre por princípio de que a história é sempre uma construção que fica, que é registada, mas que há sempre uma história inconsciente daquilo que vamos analisar ou daquilo que nos é chegado, como um registro bibliográfico, por exemplo. Portanto, conceito esse de Brodel, não é? Portanto, vou-me orientar por isso ao longo da pesquisa, mas vou também endossando a pesquisa sobre levantamento, sobretudo de Néstor Goulart Reis Filho. Claro que dentro da linha de que há uma ocupação de São Mateus que é luso-brasileira, parte logo deste princípio, mas é preciso comprovar, é preciso ter factos e é preciso ter formas que nos possam dar seguramente a isso, que nos possam levar seguramente a essa afirmação. São Mateus era um centro pequeno, portanto dentro de uma rede urbana de Brasil, obviamente que São Mateus ficava em segunda, terceira ou quarta linha, isso também era uma consciência, mas contudo entender o que é que se ia fazendo em determinados espaços ou intervalos temporais era muito importante. Portanto, perceber através da cartografia que efetivamente era onde eu iria buscar maior documentação, ou a única documentação relativa ao século XVI, porque todas as outras afirmações não apresentavam dados, era necessário, e portanto estes grandes nomes que ao longo destas pesquisas que envolvem cartografia também me foram orientando, que é Jaime Cortesão, Pedro Almeida Vasconcelos, Renata Araújo e Beatriz Siqueira Bueno. Relativamente podemos então, utilizando a mesma imagem, demonstrar que a pesquisa de mestrado, e já agora que foi orientada pelo professor Nelson Porto, aqui presente, que eu agradeço imenso, e que aqui nos reencontramos, permitiu chegar à conclusão de que realmente a cidade desenvolveu-se a partir de um centro altaneiro, onde existia o centro religioso da cidade, com a Rua Direita e a implantação do primeiro centro civil, e que haveria, claro, um acesso ao porto, e que esse porto foi gerando ao longo do tempo um segundo centro comercial, e que em 1908 é nitidamente um centro bastante consolidado, com uma dimensão interessante relativamente à cidade. Só para pontuar, não que se leia bem a fotografia, mas para termos uma noção de onde fica a igreja e a casa de câmara e cadeia, que para o tema que eu aqui vou abordar, que tanto é o estabelecimento de uma fronteira, ou como é que São Mateus funcionaria como uma fronteira, e quanto essa fronteira também podia ser uma fronteira defensável, ou seja, de que forma é que São Mateus poderia ter contribuído ou não para a defesa deste território. Quando eu falar de defesa, não estou necessariamente a falar de defesa do Espírito Santo, mas a defesa do território no primeiro e segundo século de colonização, ela foi entregue no fim do século XVI e no fim do século XV e no início do século XVI, foi entregue à coroa portuguesa, e portanto defender o território não era importante saber de que capitania era feita essa defesa, porque militarmente era uma defesa ligada à cidade da Bahia, ou controlada a partir da cidade da Bahia. Portanto, a questão do estudo que eu tenho feito atualmente prende-se muito sobre as questões do território. Porquê? Porque estudando o território eu vou buscar indícios, sejam eles geomorfológicos, sejam eles geopolíticos, ou seja, quem é o agente, o nome do agente, familiaridade daquele agente, era filho do coronel, do tenente-coronel, porque que ele veio nomeado para São Mateus, porque que um coronel vem ter uma sesmaria a São Mateus, quando ele era responsável pela defesa noutros territórios muito mais emergentes e muito mais interessantes. Então, qual era o interesse de São Mateus? Portanto, é neste contexto que o território é parte central da minha pesquisa.
Portanto, relativamente ao território, para mim é muito claro utilizar o conceito do território e suas vinculações de Beatriz Bueno. Beatriz Bueno também tem por base o jurista francês Paul Allier, que eu não sei ler francês, ajudem-me, mas penso que será qualquer coisa assim, e que diz que o território, os seus contornos e os seus limites são sempre não podem ser ou não precisos, mas é uma categoria universal, historicamente construída, portanto é fruto de uma ação humana. O território também, sendo fruto da ação humana, pode ter fronteiras naturais ou fronteiras políticas, claro que elas mesclam-se e claro que a nossa análise não é assim tão desassociada uma da outra. Portanto, só para termos uma noção de porquê falar de território de São Mateus como fronteira, nós temos aqui 3 momentos temporais, não é? Eu centro-me no século XVII, porquê? Porque houve um rastreamento da União Ibérica, houve uma necessidade de rastrear todo o território, criando-se uma cartografia bastante interessante de João Albernaz, chamado também o Velho, em que define, na cartografia é nítido que o limite da capitania do Porto Seguro era o Rio Doce. Note-se também, eu por vezes esqueço-me disso, havia, e é mencionado várias vezes na cartografia, um segundo Rio Doce aqui junto a Caravelas. E esse Rio Doce, muitas vezes, traz bastante confusão na leitura dos documentos. E como, quando é feita essa documentação a partir da Bahia, fala-se desse Rio Doce ou não se sabe, porque o nosso Rio Doce, salvo erro, salvo seja, de Vitória, é um rio predominante, portanto há sempre esta dualidade. Penso que também o nome Rio Doce não terá sido, a norte não terá sido tão gratuito quanto isso, portanto há várias questões que se vão adoçando a esta pesquisa. No século XVIII, Marquês de Pombal, há a separação ou a multiplicação do governo do Brasil, que estava concentrado na Bahia, passa a ser dividido com o Rio de Janeiro, e o território do Porto Seguro fica a sul e, portanto, a norte, na região norte, e o Espírito Santo também passará a ser, digamos assim, uma região de fronteira, vinculando-se muito mais administrativamente ao Rio de Janeiro, e o Porto Seguro vinculando-se completamente ou continuando vinculado à Bahia. Portanto, mais uma vez, ou mais intensamente, o território de São Mateus passa a ser um território de fronteira. Também resulta desta instrução passada por Marquês de Pombal ao novo ouvidor, porque cria esta nova capitania do Porto Seguro. Esta nova capitania do Porto Seguro não foi um buscar da antiga capitania dada por Foral no século XVI, mas sim uma capitania com um ouvidor que fosse fazer as justiças da região, porque esta capitania na sua história tem um processo de povoamento e despovoamento muito violento, com atritos bastante fortes com as várias tribos indígenas, que ao longo do tempo vão sendo alteradas, vão ocupando o território de formas distintas, mas que vão despovoando e com registros bastante precisos do despovoamento completo de determinadas povoações. Portanto, São Mateus também terá sofrido desse processo de despovoamento, mas, no entanto, eu não tenho factos, dados que vinculem o território de São Mateus a processos de povoamento e despovoamento. É por analogia que faço essa afirmação. Por conseguinte, em 1764 é fundada a Vila de São Mateus, que falamos mais à frente. O último momento é o momento em que São Mateus, juntando-se às forças do Rio de Janeiro, a independência do Rio de Janeiro está, do Rio de Janeiro, salvo erro, a independência do Brasil é de 1822, contudo as guerrilhas ou as controvérsias, guerra mesmo, luta, continuou nesta região até 1823, até julho, quando definitivamente o general Madeira, em 1823, porque deixa de poder receber alimento de São Mateus, porque as tropas do Rio de Janeiro cercam o Porto de São Mateus, fecham o Porto de São Mateus, a Bahia deixa de receber alimento vindo do Porto Seguro, mas sobretudo de São Mateus, e portanto dá como perdida a recusa à independência. Portanto, só para terem uma noção, existem mapas, porque esta dicotomia, esta multiplicidade de poderes, quer o administrativo, o eclesiástico e o judicial, anda sempre entre o Espírito Santo, Bahia, Porto Seguro, Rio de Janeiro. Foi necessário fazer essa busca e isso confirma o território de fronteira que é São Mateus.
Por outro lado, também São Mateus está numa zona também ela geomorfológica de fronteira, ou seja, nós temos a cor-de-rosa, eu utilizo-me da pesquisa da doutora Albino, professora na UFES no Espírito Santo, com uma imagem, a partir de uma imagem produzida da pesquisa dela, eu faço o apontamento aqui do que é o território de São Mateus. Geomorfologicamente a cidade de São Mateus encontra-se nesta mancha preta, neste ponto preto, numa formação terciária de barreiras, chamada formação de barreiras, e junto à costa é uma formação quaternária resultante de grande débito, sobretudo do Rio Doce, que vai sedimentando e que de grande mutabilidade, mas também de São Mateus. E esta presença tão próxima destes rios vai desenhar esta costa e vai alterar esta costa, mesmo bastante a sul do Rio Doce. Portanto, o entendimento da cartografia passa também por entender como é que estas coisas se passam, e só por curiosidade vejam bem a situação de Vitória, não é? Neste estreitamento desta formação terciária e que faz tão caracteristicamente os pontos mais altos de Vitória. Relativamente à hidrografia do Rio São Mateus, só para termos uma noção que hoje este território todo aqui é de Minas Gerais, daqui, se eu passar uma linha daqui para a esquerda é todo de Minas Gerais, o território de São Mateus então abrangia também território de Minas Gerais, portanto a partir do século XVIII entra nas discussões, e muitas discussões relativamente à possessão, ou quem é que tem o direito à exploração das minas deste território, sendo o Rio de São Mateus no século XX ainda chamado, neste braço norte, de Rio São Mateus, continua a ser chamado Rio São Mateus, e este no braço sul tanto aparece como Cricaré como Cotaxê. O Rio São Mateus inicialmente era identificado por Cricaré, mas até hoje na localidade e no estado do Espírito Santo utiliza-se muito recorrentemente o nome Cricaré. E por curiosidade, Cricaré significa Rio Dorminhoco. Rio Dorminhoco porque o Rio São Mateus, pela sua forte sedimentação e pela alternância do nível do mar e enchentes, porque é uma zona de grande pluviosidade e é recorrente as enchentes em São Mateus, limitando, condicionando a transposição da ponte para norte e para sul também do Rio de Janeiro, de São Mateus. Isso condicionou certamente também ao longo da história, apesar disto não aparecer escrito na documentação. Contudo, a zona da foz do Rio de São Mateus é determinante para se perceber a dificuldade que havia, inclusive, de se chegar a São Mateus, porque existia a Estrada do Mar, que era o único percurso que fazia, que ligava o norte ao sul, portanto, Bahia ao Rio de Janeiro, e que poderia ligar à capital daquilo que era a capitania do Espírito Santo, que é uma condicionante importante, e essa passagem, por mais que se pudesse fazer nesta zona, não permitia às pessoas, havendo ou não povoamento aqui dentro, adentrando o rio, perceber se São Mateus era ou não uma povoação estabelecida. Portanto, esta também é uma das questões, que por si é uma fronteira dentro do seu próprio território. Por isso, as questões que se prendiam sempre, ou que se continuam a aprender, é qual é realmente a fronteira geopolítica, ainda no século XX ou até o século XX, que posiciona São Mateus dentro do território, pelo menos do Espírito Santo. E vou então, usando a afirmação de Beatriz Bueno, é preciso percorrer, é preciso conhecer, é preciso nomear, é preciso mapear o território. Mas então, se não nomeamos o território de São Mateus, ou porquê nomear de formas distintas o território de São Mateus? Numa resposta muito rápida, então São Mateus era para os portugueses, Cricaré era para os índios, mas não era assim, porque a cartografia não era só para os portugueses. Portanto, o território de São Mateus era um território que poderia ser de grande interesse para outros povos, para outras nações, não é? Nomeadamente os holandeses e os que estavam por ali pela costa e que tinham alguns colonos que tinham feito no século XVI no território do Brasil, que vem a ser o Brasil. E São Mateus é um grande território de pau-brasil, tal como Portugal é um grande território e que foi feita a exploração. Eu penso que não terei falhado, aqui falhou a internet. São Mateus era um território de grande exploração do pau-brasil no século XV e inícios do século XVI. Portanto, o que é que nós sabemos sobre São Mateus? Sabemos que Aires Casal diz-nos que entre 1550 e 1555 terão ido habitantes de Vitória assolados pelo
invasão indígena tido para o norte de São Mateus. Ou seja, o que é o território a norte de São Mateus? Será a norte do Rio de São Mateus ou pertencerá ainda ao território de São Mateus? É uma questão que se põe. Terão ido mesmo ou não? Não é uma certeza. Poderão ter ido para Porto Seguro, poderão ter naufragado. Também há um escrito de um jesuíta que diz que a primeira povoação de São Mateus terá sido feita por pessoas que, tendo naufragado, terão situado lá uma primeira povoação. Serão mesmo as questões coletivas. Depois da Batalha de Carém, em 1808, que é um marco bastante forte na história do Brasil e bastante forte e visto na história como a Batalha de Carém, porque nessa batalha, supostamente, eu digo, não é comprovado que tenha sido por índios, supostamente índios terão matado Sofia, de Sá, Sofia, o governador Brasil, que terá chegado poucos de Vasco Fernandes. Sofia, Diz, Luciano. tá falhando muito a sua internet. Você consegue Diz. meio que concluir, porque está falhando muito, está prejudicando a sua apresentação. Ai, eu não sei. Ok. Então vou passando, porque assim vocês conseguem ler, pode ajudar, não é? Vou falando menos e passando. Travou, Sofia. Não sei se você ouve a gente. Travou. Ela caiu. Ela caiu. Vamos ver se ela consegue voltar. É até melhor que ela tenha caído, porque assim, de repente, ela volta melhor, né? Essa Então, questão vamos da esperar. internet, esse problema sempre tem isso, né? Vamos esperar um Ela está pouquinho. longe. Ela caiu lá em Portugal. O bom é que a gente não pode dizer que o problema é a qualidade da internet no Brasil, né? Não, É. não é, não é. Deixa eu falar aqui com ela. Ai, que pena. Vamos ver. Bom, assim, eu queria só chamar a atenção de uma questão que eu observei muito, assim, de uma forma muito marcante nas apresentações, que é a questão do ideário, né? A gente tem isso no Forte São Francisco Xavier da Barra, na defesa, né, da Vila da Baía do Espírito Santo. A gente vai ter isso muito também presente no trabalho de Pedro, principalmente o trabalho de Nelson, né, que a gente vê o quanto que a engenharia militar, através de um ideário, né, ela foi responsável por intervenções em cidades, né, seja através também de projetos de arquitetura, não só de fortificações. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, e na questão da ocupação do território, quando você estava mostrando, né, essa noção de território, né, enquanto geopolítico, geomorfológico, né, as fronteiras que são naturais, mas também são políticas, né. Eu acho que Sofia, não sei se ela consegue voltar, ela não estou conseguindo falar com ela. Mas a gente pode começar a discussão, qualquer coisa depois ela volta e conclui, né. Então eu Você não gostaria até... consegue mandar mensagem para ela no WhatsApp? Mandei. Tá, Ela já viu, mas eu não sei o que aconteceu lá. Mas a gente pode começar a conversar, depois quando ela voltar ela pode concluir, né. claro. Então, são essas questões, assim, essa questão que eu trouxe, que eu acho que é uma questão importante, que permeia todos os trabalhos, né? E a questão da preservação, que o Pedro mostra ali, que daquele conjunto de fortificações que foram erigidas, né, na verdade ficaram 4, né, Pedro? E é a mesma coisa do forte aqui, né, de São Francisco Xavier da Barra. A gente tem o São João, que é tombado, mas que é só a muralha, né, a portada e os canhões, e o Forte São Francisco, que não é tombado, né? Então, desse ideário, desse conjunto de intervenções, o que fica, né, também? Senhores, a palavra está com os senhores. Com quem? Pode ser com você que perguntou. Bom, eu acho que essa questão do ideário, eu concordo com você que ela está muito presente, né, em tudo que a gente falou até aqui, e às vezes com visões em áreas distintas, né, mas sempre existe um ideário, sempre existe um... Olha, a Sofia voltou. Será que ela não quer... Voltou?
Ei, Pode Sofia, concluir a fala. Você quer Isso. concluir, Sofia? Acho quer melhor. concluir? Vou te dar Pode ser, 2 André? minutinhos. Vou te dar Ok. 2 minutinhos, tá? Ok. Isso é bom. Portanto, resumidamente, nós temos vários indícios de que São Mateus teria ou seria o centro das atenções da coroa portuguesa, não necessariamente da Bahia ou do Espírito Santo, e sobretudo no tempo da exploração do ouro, sendo que não passa para a frente. Sendo que os vários dados que vão sendo recolhidos vão nos dando esta certeza. Também São Mateus, quando da primeira divisão do território administrativo e que foi criado a primeira capitania das Minas com o governador das Minas, que vai para o Rio de Janeiro, esse governador das Minas, nome Francisco de Sousa, passa a morar durante uma temporada no Espírito Santo. Portanto, aqui também o interesse da capitania do Espírito Santo, da defesa mais tardiamente, que se faz a partir desta história. Portanto, nós recorremos à informação constante nas várias cartografias, já foi mostrada aqui parte dela, vamos verificando se há ou não intencionalidade de representação da povoação, vamos percebendo que no território com a União Ibérica, São Mateus deixa de constar, quer o topónimo Cricaré, quer São Mateus deixa de constar da cartografia da União Ibérica, o que faz sentido porque na União Ibérica era preciso defender este território para a invasão, sobretudo holandesa e também francesa, que tinha acabado de acontecer e de tomar a Bahia, durante a invasão inclusive, e portanto temos um mapa, o Guia dos Caminhantes, que tem por objetivo principal ordenar o território relativamente à jurisdição das Minas, uma imagem bastante fidedigna de que São Mateus é sim realmente um território de fronteira, mesmo que o delinear pareça que o estrangula numa zona muito apertada, na verdade já temos aqui as Minas Gerais, temos aqui as Minas Novas. As Minas Novas é do Fanado e de Araçuí. As Minas Gerais são as minas chamadas do Cerro Frio, e São Mateus, tal como o Rio Doce, que é esta grande árvore, estão muito próximas da zona do Cerro Frio. Contudo, a tal ramificação do Rio de São Mateus que eu vos mostrei anteriormente ramifica-se e vem-se aqui a situar as Minas Novas de São Mateus. As Minas Novas de São Mateus, a leitura das Minas Novas não é fácil, porque é sempre as Minas de São Mateus, as Minas Novas de São Mateus, e não há uma vinculação ao território do Rio São Mateus. Portanto, porque São Mateus pode existe em Portugal, existe na Bahia, no Pernambuco, portanto, procurar essa cartografia, ela está distribuída em vários documentos do Brasil, e não foi muito fácil. Até ter chegado a uma documentação, só para dizer também que a única estrada de mar que existia era percorrida pelos jesuítas, mas não posso deixar de ter um olhar, os jesuítas eram matemáticos, muitos deles eram mesmo matemáticos, iam para o território para o reconhecimento do território, muitos outros ficavam só pela catequização, mas contudo tinham um olhar matemático sobre o território. Portanto, o território de São Mateus era percorrido pelos jesuítas, não necessariamente precisamos ter uma povoação para assegurar que o território de São Mateus tinha um reconhecimento de defesa, ou que tinham, porque identificar que ele era um território naturalmente defensável já era uma informação bastante importante e bastante valiosa, ou seja, não era preciso investir naquele território para que ele fosse defensável. Outra informação bastante importante é que os jesuítas, muito recorrentemente, apontam a dificuldade que era percorrer Vitória até Porto Seguro. Portanto, esse território era defensável também para o invasor, porque ele não conseguia percorrer com facilidade para chegar ao norte ou fazer a investida, tal como o Pedro apresentou, do Olinda em relação a Recife, essa investida a partir do norte em relação ao Espírito Santo. Portanto, será o geógrafo Hart que nos dará uma precisão. Já passou? Sofia, já passou. Acabou. Tá? Já acabou. Okay. Essa tipo é só para concluir, Pronto, tá? Para a gente partir para o debate. Em linhas gerais, a pesquisa centra-se neste momento em definir de que forma, primeiro os próprios contornos desse território, se efetivamente o território de São Mateus terá estado ou não no domínio, por exemplo, das Minas Gerais. Se algum dia foram os governadores de Minas Gerais
que geriram parte deste território. Se realmente o Rio de São Mateus era um lugar de penetração no território das minas, ou se era, pelo contrário, um lugar de controle destas minas e de penetração. Porque temos vários documentos de que o Espírito Santo terá ficado fechado, terá sido a barreira para se chegar às minas. E, efetivamente, cheguei a um documento, um conjunto bastante dilatado de documentos, que são cartas trocadas entre o Vasco Fernandes, o Vasques Menezes, vice-rei do Brasil, entre 1728 e 1735, esta correspondência vai desde 28 a 35, na discussão dos contratadores do Rio e da Bahia, que discutem ou não o direito sobre as minas do São Mateus. 28 de maio de 29, diretamente do rei. O rei manda-se a provisão ao vice-rei, já mencionado, a dizer que as minas de São Mateus são de grande importância porque pertencem ao Estado, ao governo do Estado Geral do Brasil, e que Sofia, travou. Sofia, caiu. Bom, então vamos continuar. Pedro estava falando aí sobre a questão do ideário, né? Deixa eu falar com ela aqui. Ela voltou. Ela voltou? Voltou. Sofia, vamos concluir, sabe por quê? Porque depois daqui a plataforma, deixa eu só te explicar, a plataforma, quando der o horário, ela encerra, e aí a gente tem que ter o tempo do debate, né? E a gente já avançou, tá? Ok. Já? Ok. Ok. Tudo bem. Então tá. Lu, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Façam um Pedro, sinal que é mais fácil. Tá. A gente estava começando a falar sobre a questão do ideário e Pedro estava começando a falar sobre isso, né? Quando você retornou. Quer continuar, Pedro? É pouca coisa. Na verdade, essa questão do ideário, ela, de fato, ela está muito presente, né? Em tudo que a gente falou até aqui. E falando especificamente do período holandês aqui, né? Volto a afirmar, né, que eu não falo do período holandês como sendo melhor ou pior, não. Apesar de alguns pesquisadores enaltecerem bastante o período holandês aqui em Pernambuco, falando que foi muito melhor do que isso, do que aquilo. Mas a questão do ideário, especificamente, né, como é evidente também que o ideário ele está muito ligado aos interesses, está muito ligado às potencialidades de cada um, ligado como é que se diz, às vulnerabilidades do outro lado também. Então, por exemplo, no caso dos portugueses, para eles, o inimigo, no primeiro momento, era o índio, mas aí depois passou a ser um inimigo que vem do oceano. Então, a defesa começa a se articular voltada para o oceano. Mas quando os holandeses vêm para cá, o inimigo estava em solo firme. Então, a defesa se volta para o solo firme, né? Mas, independente da direção, né, se a defesa está voltada para o oceano ou para o solo firme, a defesa é um elemento que está ali sempre presente. Os arquitetos e engenheiros militares estão sempre presentes, seja para projetar e construir edificações militares, seja para projetar e construir edificações civis e até religiosas, né? Então, eles fizeram uma parte extremamente importante, significativa, em todo o processo de colonização, seja do lado português, seja do lado holandês, né? Então, acho que isso é muito forte e muito evidente. O Nelson fala também na questão das mentalidades, né? Se a gente entrar por essa questão, né, na História Nova, a história das mentalidades, a gente vê que esse ideário, né, quando ele também mostra o positivismo, né, ele é importante para a mudança, inclusive ele fala das questões sociais, né, uma nova vida social, a questão dos jardins, né, Nelson. Liga o seu áudio. Seu áudio. A gente está ainda aprendendo, né, depois de 2 anos de pandemia. Eu tenho tantas telas aqui nesse computador, e só uma que dá para ligar o áudio. E em todas eu vejo vocês, daí eu fico confuso na hora que eu tenho que falar. Veja bem, o que eu tentei procurar demonstrar através do meu trabalho é essa ação de transformação que a engenharia tem
e que, num certo sentido, talvez ela hoje tenha relegado para outros ramos da ciência, porque ela não está mais com essa bola toda. Mas ela, no século XIX e também nos séculos anteriores, a engenharia era o que trazia... Por exemplo, a Sofia falou dos jesuítas eram matemáticos, eram engenheiros. Engenheiros. Quem se formava em matemática era engenheiro. A aula das esferas em Lisboa é a primeira aula militar, e ela era no contexto da Universidade Jesuítica. Né? Então, assim, os jesuítas, por exemplo, quando o rei tinha que mandar uma missão de astrônomos, era de jesuítas. Né? O Mário Mendonça tem um texto que ele fala, né, dos padres militares, né, que são jesuítas, né? E também tem uma questão importante que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Pombal expulsou os jesuítas. Só que ele provocou um atraso em Portugal por causa disso. Não sou eu que digo. Como o Carvalho, que é um cientista português da história das religiões, ele fala isso, que pelo menos a astronomia ficou 15 anos em atraso em Portugal por causa da expulsão de jesuítas. Mas ele fez Coimbra. Tá, Coimbra já existia, mas e as universidades jesuíticas que fecharam? A de Lisboa, a de Évora. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação, Luciene, que eu queria te perguntar... Não sei se posso. Oi? Acho que a Sofia está querendo fazer alguma observação. Mas está com problema na internet. Mas eu acho que ela caiu de novo. Caiu, Sofia? Não caiu, não. Caiu, não. É porque ela está assim para mim o tempo todo. Ela está imóvel. Agora voltou. Voltou. Morri e voltei. Não, e também tem uma questão interessante, é que, por exemplo, nas primeiras descobertas das minas, nós ouvimos falar do Filipe Guilherme, ou do Filipe Guilherme. Quem era essa pessoa? Eu fui investigar. Ele era matemático. Ele era castelhano, chegou à coroa portuguesa apresentando um astrolábio. E houve um pessoal que não aceitou que ele fosse aquele descobridor, até que, passado alguns anos, veio outro castelhano que era muito conceituado e veio dizer que o melhor era ele, como matemático, que já tinha até inventado uma peça, e ele foi usado por Tomé de Sousa para concluir as escadarias, a ladeira de Nossa Senhora da Conceição, na Bahia, e foi o primeiro que foi fazer um levantamento de sertões. E ele, apesar de ficar cego, era o conselheiro de Tomé de Sousa. Portanto, ele era matemático, ele era boticário, ele era minerólogo. Portanto, reunia toda a base, ele ia ser também engenharia militar. Só que os documentos, na altura, não se dava importância a isso. E, portanto, na historiografia isso não é referido muitas das vezes. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas... Conseguimos. Aí, Nelson falou que tinha uma pergunta, porque a gente já está perto do fim, né? 8 minutos. O que eu queria que você me explicasse melhor, porque você falou muito dos nossos fortes ancorados na tratadística do Renascimento. Eu falo do Forte São Francisco Xavier da Barra. Deixa eu fazer a pergunta. Tá. No pouco que eu conheço dos tratadistas portugueses, eles quase não fazem referência ao Renascimento. Eles fazem referência a outros autores holandeses, o próprio Vauban, né? Assim, eu queria saber de onde que você encontrou um tratado do Renascimento reescrito? Como é que é isso? Os tratados que a gente estuda na nossa pesquisa, né, e Pedro pode também me ajudar, que a gente vem estudando, é o Tratado de Serrão Pimentel e o Tratado de Azevedo Fortes. Quando a gente fala da influência renascentista no Forte São Francisco Xavier da Barra, especificamente, né, a gente fala da influência do projeto do Forte do Bugio, né, que vai influenciar o São Marcelo e vai influenciar o Bugio, entendeu? E aí, nesse sentido, a gente está falando assim, dos conhecimentos teóricos que circulavam na Itália naquele momento, porque os engenheiros que estavam atuando no Forte São Francisco, no Forte do Bugio, eram italianos. Nesse sentido, entendeu? Eles eram engenheiros italianos. Você pode também ver aquele tratado que o Mário Mendonça editou e publicou lá em Salvador, que é o do Diogo Veloso. Isso. Ele era muito erudito e ele cita as fontes dele para você ver se ele usava fontes italianas. E é evidentemente que o tratado dele foi usado nas aulas
militares, sim, do Brasil. exatamente. É. A Essa gente- a questão gente- da essa Fala. questão da menção ou da referência a tratados renascentistas, né, pelos portugueses, é uma coisa curiosa, pelo seguinte: um grande tratadista português do Renascimento é Antônio Rodrigues, só que ele não era especificamente militar, é um tratadista de arquitetura no sentido mais amplo, né? Então é uma grande mente, digamos assim, um grande cérebro intelectual do Renascimento português, Antônio Rodrigues, né? Ele tem um tratado e tal. Mas aí os tratados de engenharia e de arquitetura militar portugueses, eles começam a ter mais volume a partir do final do século XVII, com Luís Serrão Pimentel, e aí depois vem entrando no século XVIII com Diogo Silveira Veloso e Manuel Azevedo Fortes. E aí esses tratadistas, de fato, eles não fazem muita menção ao Renascimento, até porque eles já estão em uma outra fase, em um outro momento, né? Já estão no final do século XVII, entrando no século XVIII, então eles vão se especializando. É um momento em que a arquitetura e a engenharia militar vai se tornando uma disciplina relativamente autônoma da arquitetura civil e religiosa. Então, eles vão se referindo cada vez mais aos próprios especialistas da área, né? E aí eles mencionam e usam como referência especificamente holandeses, espanhóis e franceses, né? Vez ou outra menciona alguns tratadistas alemães, alguns italianos, mas sempre se reportando a especialistas da área de fortificação. A Margarida Conceição, que vai fazer, inclusive, né, que é uma pesquisadora portuguesa, que vai fazer também uma palestra lá no nosso colóquio, ela fala para a gente sempre se referir ao conjunto de referências teóricas, né, que circulavam naquele momento, né, mais do que a tratadística. Ela vai falar sobre isso, né, a gente tem discutido muito isso no bojo da nossa pesquisa. Mas eu acho que isso retoma a questão do ideário, né? O que está circulando, os conceitos, enfim, que estão circulando, os conhecimentos que estão circulando naquele momento, né? E que aí tem uma influência italiana importante naquele momento, em Portugal, quando a gente fala do Forte de Bugio, e que a gente, né, o próprio Mário também defende, né, que essa influência vai para o São Marcelo, que depois vem aqui para o Forte São Francisco Xavier da Barra e Nossa Senhora das Mercês, em Belém. Bom, a gente acho que já está encaminhando mais para o encerramento, né? Eu gostaria de, assim, os e-mails foram disponibilizados de todos nós aqui, né? Eu acho que tem muita coisa que depois a gente pode continuar discutindo, né? Nelson, não perca a palestra da Margarida Conceição lá no colóquio, que ela é uma pessoa bastante importante nessa discussão que a gente está tendo aqui. Eu gostaria de agradecer, então, a Beatriz, né, nossa coordenadora aqui, né, nossa mediadora, enfim, da sessão livre, a Pedro, né, nosso colega aí de Recife, Nelson, meu colega de departamento, Sofia, direto de Portugal, né, e espero que a gente tenha contribuído aí para abrir, né, o espaço para questões que eu acho que são relevantes nessa temática, que ainda é pouco estudada aqui no Brasil, né, merece ser mais estudada, mais aprofundada, tem muita coisa ainda para ser discutida. Alguém quer colocar mais alguma questão antes da gente encerrar? Não? Nelson? Não, obrigado. Não? Sofia? Não, obrigada. Só dá tchauzinho. Não, obrigada. Ok, então. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado a Tá? todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, gente. Muito obrigada. Ok, tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.